Se você precisa de um empurrãozinho para começar aquela horta tão sonhada, ou se você já começou, mas anda tendo alguns perrengues, eu vou te ajudar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 5 principais erros que a gente comete na hora de fazer uma horta e principalmente como resolver esses problemas. Bem-vindo ao Mundo Agro! Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, e a partir de agora eu tenho a missão de te ajudar a fazer a horta dos sonhos. Por isso, se inscreva no canal, ativa o sininho e continua acompanhando, porque aqui toda semana tem conteúdo novo. Não esquece também de deixar o joinha aqui embaixo. E já que o assunto hoje é horta, eu quero aproveitar e te convidar para fazer parte do meu novo projeto, o Horta no Apartamento em 60 dias. Isso mesmo, eu vou fazer a minha horta em vaso, vou mostrar que não precisa de muito espaço e que dá para começar a colher em 60 dias. E o melhor de tudo é que enquanto eu faço a minha horta daqui, você acompanha e faz a sua horta daí. Vai ser muito legal. Para fazer parte disso, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo da lista de espera. Deixa o seu nome lá, porque em breve a gente vai colocar a mão na terra juntos. Agora vamos para o vídeo, que o assunto de hoje é importante. Os 5 principais erros na hora de fazer uma horta em vaso. Primeiro erro, não regar de acordo com a necessidade da planta. Quando a gente vai molhar as nossas plantinhas, a gente precisa levar em consideração alguns pontos. A espécie da planta, a fase de desenvolvimento dela e até a época do ano. Em dias mais quentes, naturalmente as plantas precisam de mais água ou até de mais de uma rega por dia. Em compensação, em dias mais frios, talvez não seja nem necessário molhar. Se você tem uma horta recém-plantada, só tem mudinhas, plantas muito jovens e delicadas ainda, elas precisam de uma maior frequência de rega, mas com uma quantidade de água menor. É importante a gente avaliar todos esses detalhes e, mais importante ainda, é a gente avaliar a terra antes de molhar. O bom e velho teste do dedinho, que eu já falei aqui tantas vezes, também vale para a horta. Cheque a terra antes de molhar e, se ela ainda estiver úmida, não é hora de regar. Segundo erro mais comum, quantidade de sol. Mesmo quando a gente faz uma horta dentro do apartamento, coloca alguns vasinhos de tempero na cozinha, é importante que essas plantas recebam sol. O ideal é que seja mais de 5, 6 horas de sol por dia. Mas se não for possível, a quantidade que der. Algumas plantas precisam de mais sol, outras de menos. Nesse caso, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, na hora de escolher o lugar para deixar os vasinhos da sua horta, escolha aquela janela, aquele lugar que recebe sol. Terceiro erro, esquecer de adubar. A gente decide fazer a horta, escolhe o lugar, prepara os vasos, faz a camada de drenagem, prepara a terra com todo carinho, mistura o adubo, planta, rega e acha que acabou. Nunca mais aduba de novo. E o pior de tudo é que no final a gente ainda reclama que não conseguiu colher muito ou que teve muito problema com praga ou com doença. Não esqueça, planta bem nutrida é planta resistente. As plantas precisam de nutrientes e não é só quando a gente planta, não. É preciso repor esses nutrientes ao longo do tempo, principalmente quando a gente faz uma horta em vasos. O espaço do vaso é reduzido, a quantidade de terra e de nutriente que fica aqui dentro é limitada. Então, rapidamente a planta vai consumir todo o nutriente que está aqui. Por isso, a gente precisa fazer a reposição desses nutrientes frequentemente. A dica é adube uma vez por mês e, se possível, intercale diversos tipos de adubos orgânicos, como humus de minhoca, esterco bovino bem curtido, adubo de composteira, farinha de osso. As opções são várias. Quarto erro, usar vasos ou potes sem furos no fundo. As plantas só absorvem a quantidade de água que elas precisam, ou seja, o excesso de água de uma rega muito abundante vai ficar ali na terra e vai correr o risco de apodrecer as raízes das plantas.
Por isso, a gente precisa usar vasos que tenham furos no fundo para garantir uma boa drenagem. E se você costuma usar os pratinhos embaixo dos vasos, não esqueça de jogar fora o excesso de água que fica aqui para evitar o mosquito da dengue. Quinto erro, errar nas plantas companheiras. Muitas vezes, para economizar espaço, a gente planta várias espécies no mesmo vaso. E não tem problema nenhum fazer isso, desde que tenha espaço suficiente para cada uma delas e, principalmente, você escolha as plantas corretas para ficarem juntas. Isso porque existem as plantas companheiras e as plantas antagônicas, ou seja, existem plantas que podem ficar juntas e inclusive se ajudam, enquanto outras plantas acabam atrapalhando o desenvolvimento daquelas que estão mais próximas. Vou dar um exemplo clássico e que já vale como dica se você tem essa plantinha aí na sua casa. A hortelã. A hortelã é uma planta individualista, a gente costuma chamá-la de invasora, porque as raízes dela são muito agressivas, ela se espalha facilmente e acaba sufocando as outras plantas que estão por perto. Então, se você tem hortelã, o ideal é que ela seja cultivada sozinha, separada em um vaso ou tenha um lugar especial ali, um cantinho para ela no canteiro. Outro ponto importante que a gente precisa observar na hora de escolher as plantas companheiras é ficar atento às necessidades de cada uma das plantas. Não adianta eu colocar no mesmo vaso uma planta que adora excesso de água e outra planta que detesta excesso de água. Isso não vai dar certo. E tem ainda um sexto erro, que vai ser o bônus desse vídeo e talvez seja o erro mais cruel na hora de fazer uma horta. Não fazer parte do Horta no Apartamento em 60 dias. Isso mesmo. Se você gostou das dicas de hoje, precisa fazer parte do Horta no Apartamento em 60 dias. Lá vai ter muito mais dica e a gente vai colocar a mão na terra juntos. Corre! Se inscreve aqui nesse link que está aqui embaixo, coloca o seu nome lá na lista de espera porque em breve tem novidades e você vai ficar sabendo em primeira mão. Eu te vejo semana que vem aqui no canal com mais dica e informação de qualidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com todo mundo e continuar acompanhando. Até semana que vem!